Olá, vamos comentar mais uma questão da CESP. Agora para a Polícia Civil, prova da Polícia Civil de Pernambuco de 2009. É uma questão relativamente antiga, mas é uma questão que aborda conhecimentos sobre a ação penal que são válidos até hoje, podem ser utilizados para o seu aprendizado, beleza? Ok. E inclusive foi cobrado um assunto aqui que a gente já sabe, né? A gente só vai revisar, beleza? Ok. Bom, a questão ela parece ser um pouco extensa, mas na verdade ela não é muito extensa não, tá? Ela cobra apenas um dispositivo do Código de Processo Penal nas 5 alternativas, na letra A até a letra E, tá? Então, veja bem. Primeiro a gente tem que ler a historinha para entender o caso, para depois julgar cada letra, né? Especificamente nessa questão a gente tem que ler a historinha, porque na maioria das questões da CESP não é preciso ler historinha de nada, tá? Mas nessa questão temos que ler a historinha. Veja bem, um promotor de justiça recebeu em seu gabinete documentação demonstrativa de que um servidor público exigiu dinheiro para a realização de ato de ofício e, por esta razão, ofereceu denúncia instruída com a documentação obtida, imputando ao servidor crime contra a administração pública. Bom, o caso aqui é o seguinte: o promotor, perceba que não tem delegado aqui na história, né? O promotor ele recebeu vários documentos, uma documentação demonstrativa, né? Vários documentos, várias provas comprovando que um servidor público exigiu dinheiro de alguém, exigiu dinheiro de um particular para praticar algum ato que era da competência desse servidor. Né? É a famosa corrupção passiva que está prevista lá no Código Penal. Enfim, o fato é, o promotor recebeu documentação que comprovava a prática delituosa, né, o crime por esse servidor. Aí perceba que o Ministério Público fez. O Ministério Público viu que tinha prova da materialidade, tinha prova da autoria. Na verdade, não era bem prova, eram documentos que evidenciavam elementos de prova. Né? Elementos de prova, que a gente já estudou. Né? Peças de informação, elementos de prova, né? Mesma coisa. E então, o promotor verificou que aqueles elementos de prova trazidos para ele na promotoria eram elementos fortíssimos que comprovavam aí ou indicavam diretamente a existência do crime, né, a materialidade, e indicavam a autoria do crime. Ok, beleza. Aí, o promotor, como ele viu que tinha elementos fortíssimos, ele resolveu ingressar de imediato com a ação penal pública propondo a denúncia. Ou seja, ao invés de ele enviar para o delegado colher mais elementos de prova, não, o promotor verificou que já tinha elementos de prova suficientes, então era dispensável o trabalho do delegado e aí entrou com a denúncia diretamente. Beleza. Essa conduta aí, ela exemplifica uma característica do inquérito policial que a gente já estudou nos comentários anteriores, a característica segundo a qual o inquérito policial ele é dispensável. Beleza, é dispensável. Então, o Ministério Público pode oferecer a denúncia sem o inquérito, sem problema nenhum, tá? A gente já sabia disso, isso está previsto no artigo 39, parágrafo 5º, né, do CPP. Beleza. Então vamos ler a alternativa A para ver o que a alternativa A está dizendo. Veja bem. O promotor de justiça agiu incorretamente, uma vez que previamente deveria determinar a instauração de inquérito policial. Errado, porque de acordo com o artigo 39, parágrafo 5º, eu até coloquei aqui, né, no material. De acordo com o artigo 39, parágrafo 5º, coloquei aqui, artigo 39, parágrafo 5º. O órgão do Ministério Público dispensará o inquérito se, com a representação, forem oferecidos elementos que o habilitem a promover a ação penal e, neste caso, oferecerá a denúncia no prazo de 15 dias.
Perceba que é possível utilizar por analogia esse parágrafo 5º, né? No sentido de que se o Ministério Público tiver elementos de prova suficientes para comprovar a materialidade do crime e a autoria do crime, não precisa fazer nova investigação, não precisa fazer investigações pelo delegado, não. Basta o Ministério Público ingressar com a denúncia, tá? Ok? Pode ser utilizado esse parágrafo 5º do artigo 39 por analogia. Beleza. Vou até colocar aqui, ó, por analogia. Enfim, a letra A está incorreta, porque contrariou a característica da dispensabilidade do inquérito, né? Ok. Letra B. O promotor de justiça não poderia apresentar a denúncia, uma vez que deveria previamente instaurar procedimento de investigação preliminar. Ou seja, está dizendo aqui que o promotor, antes de instaurar a denúncia, ele teria que ele mesmo fazer uma investigação lá no Ministério Público. Errado, não precisa. Ele já tem todos... Porque para que serve a investigação criminal? Investigação criminal serve para colher elementos de prova que comprovem a materialidade do crime e a autoria. Beleza. Se o Ministério Público já recebeu inúmeros elementos fortíssimos de prova, comprovando aí a materialidade e a autoria, ele não precisa fazer investigação preliminar para tentar alcançar elementos de prova que já foram alcançados. Ok? Não haveria interesse nessa investigação preliminar. Então, por isso, não é necessário nem o inquérito pelo delegado, nem a investigação preliminar pelo próprio Ministério Público. Simples assim, o Ministério Público pode ingressar diretamente com a ação penal propondo a denúncia perante o juízo criminal. Ok? Até aí tudo bem. Então vamos para a letra C. A letra B está incorreta, né? Vamos para a letra C. C de caso. A denúncia foi corretamente oferecida, uma vez que a ação penal pode ser proposta apenas com peças de informação. Exato. E essa letra C está correta porque traduz... em outras palavras, o que está escrito no artigo 39, parágrafo 5º, no sentido de que o inquérito policial é dispensável se o Ministério Público já possuir elementos de prova da materialidade e da autoria. Beleza. Não tem muito o que se falar sobre a letra C. Perceba que a letra A, a letra B e a letra C cobraram o seu conhecimento ou a sua interpretação do artigo 39, parágrafo 5º do CPP. A letra D também, a letra E também. Vejamos a letra D. Bom, a letra C é o gabarito, então a gente já sabe que a letra D e a letra E estão incorretas, né? Então vamos para a letra D descobrir o que foi cobrado aqui. Veja bem. A conduta do promotor de justiça foi incorreta, pois, ao receber a documentação em seu gabinete, invadiu as atribuições do delegado de polícia. Errado. Errado, porque as atribuições do delegado de polícia são atribuições dispensáveis. Ok? Beleza. E letra E. Foi violado o princípio da ampla defesa por não ter havido a prévia instalação do inquérito policial. Errado. Por que está errado isso aqui? Porque se você ler o artigo 5º, inciso 54 e o inciso 55 da Constituição Federal, você verificará que o inquérito, aliás, o processo administrativo e o processo judicial, eles devem obedecer o princípio do devido processo legal, o princípio da ampla defesa e o princípio do contraditório. E também os acusados em geral, né, porque os acusados ou são acusados em processo judicial ou em processo administrativo, eles também têm garantido o princípio do devido processo legal e também o princípio da ampla defesa e o princípio do contraditório. Beleza. Então perceba que é apenas para os acusados em geral e apenas para as pessoas que estão participando de processo administrativo e de processo judicial. Até aí tudo bem. Agora, o inquérito, como vocês bem sabem, ele não é processo judicial, ele não é processo administrativo e ele não se trata de acusação nem de defesa. Tá? O inquérito policial
é um simples procedimento administrativo, não é processo administrativo, tá? É procedimento administrativo, né? E por isso não se exige a observância desses princípios aí do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Beleza? Então, por isso que não foi violado o princípio da ampla defesa, porque a ampla defesa será assegurada durante o transcurso do processo penal, que é a ação penal. Inquérito policial, por isso que o inquérito policial é dispensável, porque no inquérito não tem ampla defesa. Isso você já sabia, né? Porque o inquérito é um procedimento, não é um processo. E no inquérito não existe acusado. No inquérito existe investigado e indiciado e vítima. Simples assim, tá? Então a letra E está incorreta porque contrariou também o artigo 39, parágrafo 5º, e também contrariou o artigo 5º, inciso 54 e inciso 55 da Constituição Federal, que eu vou colocar aqui agora só para título de revisão, beleza? Vou colocar agora esse artigo 5º da Constituição só para você poder revisar aqui no próprio vídeo, beleza? Um momento, só vou colocar para finalizar o bloco. Artigo 5º, inciso 54 e inciso 55. Vou colocar bem aqui embaixo. Olha aí. Artigo 5º, inciso 54 e inciso 55. Né? Veja bem que aqui tem, ninguém será privado da liberdade ou dos seus bens sem o devido processo legal. Inquérito policial não é processo, então não tem devido processo legal no inquérito. E aqui embaixo, aos litigantes em processo judicial e processo administrativo e os acusados em geral, né, a eles são assegurados o contraditório para defesa. Inquérito não é nem processo judicial, nem processo administrativo e nem se trata de acusado. Tá? Não existe acusação nem defesa. O inquérito é um procedimento administrativo de investigação criminal feita pelo delegado, simples assim. Beleza? Ok, então, feitas as considerações, o gabarito com certeza aqui é a letra C, tá? C de casa, porque reproduziu, em outras palavras, o artigo 39, parágrafo 5º do CPP. Tá? Então, faço uma pausa, daqui a pouco a gente volta para comentar outras e outras questões. Tá? Até logo, então.